Nesse primeiro episódio do Papo com Nutri, lançamento, eu quero começar de mãos dadas. Sem chorar! É difícil não chorar, porque a gente viu esse projeto nascer. Então, assim, tudo que eu comecei na minha vida, eu comecei com pessoas do meu lado. E eu amo crescer junto com pessoas. E vocês foram as pessoas que me inspiraram a começar esse projeto. Calma. Toda carreira é feita de trajetória, de sucesso, de derrota, de resiliência. E se de um lado hoje eu tenho uma nutricionista já consolidada, com a agenda lotada, de outro eu tenho uma nutri recém-formada que está começando. E assim como você que está aí, tem todos os receios e inseguranças. Então, antes de apresentar minhas convidadas, vou me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal. Eu sou mulher, mãe em tempo integral, empresária. E minha maior missão é fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri. Que é o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma verdadeira executora, né? Então, antes das minhas convidadas maravilhosas se apresentarem, vamos fazer um brinde. Eu quero pedir para vocês, ó, tá aqui, ó, Papo com Nutri. Se inscrevam no canal, deixam seu like, compartilham. Hoje o bate-papo é sobre começo, é sobre propósito, é sobre histórias, é sobre tudo começou. Então, se você conhece alguém que está pensando, pensei em fazer nutrição, ou se você conhece alguém que já está nessa estrada de faculdade, ou alguém que acabou de se formar, gente, esse vídeo é para você. E o que eu mais recebo, já, que é a gente no direct, às vezes dizendo assim, eu estou muito desanimada, porque as coisas não estão acontecendo para mim, porque eu acabei de me formar, e aí ver, né? Hoje em dia a gente tem as mídias sociais colocando aí todo mundo em xeque, né? E aí eu tô vendo fulana já com sucesso, se formou junto comigo e eu não tô assim. Então, assim, às vezes esse vídeo também é para essa pessoa que tá precisando desse acolhimento, dessa coisa de entender que não é culpa dela, né? Que tem uma trajetória para ser cumprida, umas pessoas conseguem de uma forma, outras pessoas conseguem de outra e tá tudo bem. Cada um com a sua história, né? Exato. E às vezes é o que eu falo que é muito importante, uma simples palavra, um simples depoimento muda o nosso dia, muda a nossa semana, muda a nossa vida. Então, vou primeiro passar a palavra para Samara Plentes. Quem pensa assim, Samara Plentes é um nome forte, né? A gente já fez até uma live juntas, a gente sabe que Samara Plentes, a numerologia é 8, então é um nome forte. Mas se vocês acham que ela escolheu esse nome porque é artístico, não, o nome dela tá no RG. Ela só tem esse para usar. Eu não tenho nem outro sobrenome, eu só tenho esse. Samara, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante, porque tudo começa com um porquê, né? E de todas as histórias de sucesso que eu conheço, eu vejo que o porquê foi muito bem definido, o propósito, né? Qual foi o seu porquê? Como começou? Você sabe que quando me perguntam isso, eu acho interessante porque eu não sabia o meu propósito lá no início. Eu sabia quando eu fui para a faculdade de nutrição, eu fui porque eu não tinha nenhuma condição de passar por uma faculdade de medicina e eu queria cuidar de gente. Então, eu tinha nojo de boca, não podia fazer odonto. Psicologia, não tinha o entendimento que eu tenho hoje sobre psicologia, então achava que não. E tinha fisioterapia, que era o que eu queria. Nutrição ninguém falava sobre. Eu sou formada há 15 anos. 15 anos atrás. E aí eu vou fazer um adendo. Eu e Duda, a gente pesquisando ontem, Samara, a gente viu que há 10 anos atrás eram apenas 56 nutricionistas formadas no 15, Brasil. Então já era bem menos aqui. Bem menos. E hoje, segundo o Conselho Federal de Nutrição, são mais de 150 mil. Ou seja, ser nutricionista é muito legal, né? Olha, todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Duda, concorda que de nutricionista todo mundo tem um pouco? Hoje a gente tem influencer que quer ser nutricionista, a gente tem médicos que querem ser nutricionistas. Tem coaches. A gente tem coaches que querem... Então, que profissão boa! Mas me conta, Samara,
Então, aí depois desse, né, você... Cara, medicina não vou... Aí você entrou e caiu de paraquedas. Eu caí de paraquedas, porque eu queria passar para fisioterapia e eu não tinha condição de pagar a faculdade. E então, só tinha uma faculdade no Rio, pública, com fisioterapia, que era a FRJ. E eu zerei física. Então, não sei, quando você zera uma prova, você não passa, não tem como entrar, mesmo que você tenha nota nas outras, tá. você não entra. Naquela época, vestibular, né, gente? Vocês não... Ele a já galera é. recém-formada tá tudo no Enem, né? A gente estava indo no vestibular. E para nutrição, eu passei para 2. Eu passei para a UERJ e para a Unirio. Falei, bom, tem alguma coisa aqui. Eu passei muito nova para a faculdade, eu passei com 17 anos. É Deus, né? E Deus, aí, né? quando eu passei, eu falei, alguma coisa está me levando para esse caminho, se der errado, eu já vou ter uma condição de mudar de faculdade, vou ter mais Você caiu de cabeça. paraquedas, ok. Mas quem não sabe, Samara é escorpiana. Todo bom escorpião tem o quê? Uma intuição. Brava. Eu sou uma pessoa muito intuitiva também. Você teve alguma intuição? Sei lá, aconteceu... Eu, Jaqueline, quando olho e você me falando, não passei para nada, zerei em física. E, poxa, passei para 2 faculdades de Nutri, para mim... Mas na época foi exatamente isso que eu pensei. Falei assim, cara, eu passei para 2 faculdades públicas em nutrição. E a única possibilidade que eu tinha de fazer uma faculdade pública em fisioterapia, eu zerei. Ou seja, não é para eu ir fazer isso agora. Aí que eu pensei, eu sou muito nova, eu tenho 17 anos, eu acabei de passar para a faculdade. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, acabado. Falei assim, eu acabei de passar para a faculdade. Se der errado, daqui a 4 anos eu já vou estar trabalhando como nutricionista, vou ter alguma grana para pagar uma nova faculdade. Sim. Porque não tem problema a gente começar a faculdade independente da idade, né? Se você vai morrer com 37, começar a faculdade com 35, realmente você tá muito em cima. Mas se eu pretendo ser, né, ter uma longevidade saudável, aí eu posso me formar o que eu bem entender. E aí foi isso que eu pensei. Falei, vou me jogar aqui, se tudo der errado, lá na frente a gente resolve. E eu não tinha muita opção, porque é engraçado, falando isso com a minha mãe agora, ela nem lembra. Mas na época que eu passei no vestibular, um belo dia ela entrou no meu quarto, ela tinha acabado de separar do meu padrasto, como as coisas marcam a nossa vida, né? Ela tinha acabado de separar do meu ex-padrasto e ela entrou no quarto, assim, abriu a porta do meu quarto, minha maçaneta, e falou assim... Tô aqui para te falar que se você não passar para a faculdade pública, a gente vai voltar para o Sul. Porque sou gaúcha, né? Minha família é de lá. Então, a gente vai voltar para o Sul. Então, ou você passa, ou a gente volta. Porque eu não tenho mais nada que me prenda aqui. E bufa, te fechou a porta de volta. Meu Deus! Que responsa, hein? Falei, bom... Ou eu passo, ou eu passo, né? Eu não tenho condição de fazer diferente. Tanto que naquela época tinha fase A e fase B da UERJ, né? Eu passei na fase A já direto, assim, já consegui o máximo de pontos na fase A. E a fase B foi mais ou menos, mas para quem não é do Rio, o UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estadual do Rio. E aí eu consegui passar, e aí eu lembro que quando eu passei, eu falei pra minha mãe assim, ó. Vim aqui, parabéns. Então foi assim, foi meio realmente de paraquedas. Mas a faculdade de nutrição, acho que até os 3 primeiros semestres, assim, ela foi bem empurrada, porque você vê tudo muito amplo. Você fala assim, cara, quando é que eu vou começar a aprender a calcular dieta, né? Quando é que eu vou começar a botar a mão na massa? Então, acho que até isso começar, foram 3 semestres, assim, meio que empurrados, até começar a realmente curtir o que eu estava fazendo. E já desde o 3º semestre, buscando conhecimento, estágio, oportunidade. Você conhecia muitas nutris, assim? Nenhuma. Duda, você imagina isso há 15 anos atrás. Duda, e você? Você conhecia já muitas nutris, né? Já tinha mais nutris, né? Perto de mim até, né? Assim... Principalmente na televisão. Na televisão a gente começou a ver muita nutricionista, né? Aparecendo nutricionista em programas, né, de saúde, de bem-estar. Então, eu já tinha mais acesso a outras nutricionistas, né? Que já tinham uma carreira mais consolidada. E qual foi o seu porquê, Duda? Assim, igual Samara. Teve um porquê? Teve algum tipo de intuição? Ou você, caiu de paraquedas? Foi quase de paraquedas. Mas, assim, depois que eu entrei na faculdade... No primeiro semestre, assim, eu passei por uma situação que me fez, assim, entender que eu tava ali porque tinha um porquê. Foi quando eu descobri que eu tinha a SOP, né, síndrome do ovário policístico, e eu tratava com anticoncepcional, que foi recomendado pela gineco. E depois, assim, eu fui descobrindo que o tratamento não ia me levar
para o meu melhor estado com o medicamento, né? Então, a dieta, assim, a alimentação, a reeducação... Estilo de vida. O estilo de vida e, assim, melhorar a minha saúde 100%. Mas isso foi através do estudo na faculdade? Na faculdade. Você Foi sabe quando eu que entrei. Sem te interromper, desculpa, mas já interrompendo. Muita gente entra na faculdade de nutrição para emagrecer, para se cuidar, para se curar. É? Muita gente que tem problemas com questões corporais, sejam de saúde, sejam de autoimagem. Eu já vi muita gente entrando em educação física por conta Também, disso. mas Tipo, nutrição quero ser também. Nutrição também tem. Quando eu comecei a faculdade de nutrição, não era muito assim. Era menos. Aham. Hoje em dia, a gente vê muita gente assim. Mas na época que eu comecei, a gente tinha a fama de que ia cuidar de cozinha. Olha... Ia ser cozinheiro. Então, na época que eu entrei na faculdade, tinha uma história assim: nutricionista não é cozinheiro. Sim. A gente falava isso, inclusive, na época de trote, sabe? De faculdade. Vocês tiveram? Ai, Trote? Tive. Mas foi pesado? Não, mas eu Porque o meu, minha filha, eu também caí... sou mulher, né? Faculdade de nutrição. Ah, é. Não sou Gente, mulher, mas nutrição, também, segundo o CFN, são 95% do público feminino mulheres. É. Literalmente, a sala é toda de mulher. Eu lembro, assim, tinha poucos homens na minha turma, nenhum homem se formou. E Isso que... Nossa, você entrou... Sintonia, né, gente? Você entrou... Eu nem li esse roteiro que Você não me entrou deixaram. no segundo ponto. Você viu muitas pessoas... De repente, a Maria Eduarda menos que você, né? Porque você foi, né, mais de 10 anos atrás. 15. Respeita a minha história. Ficando pelo caminho... Há muitas. A minha turma começou Desistindo. com 45 pessoas. Da minha turma original se formaram 25. As outras 10 foram de turmas que vieram. Então, assim, muita gente desiste. Muita gente, inclusive, se forma e não atua. E eu tenho uma história para contar sobre isso depois. Mas muita gente que se forma e não atua. e não atua. Por Também quê? vejo muito isso. De Por quê? se formar Por quê? e não ter... Na minha época não atender. era por questões financeiras mesmo, né? Porque assim, que eu falei, quando eu me formei há 15 anos atrás, a gente não tinha a nutrição como é vista hoje. Sim. E nesse ponto a gente tem muito a agradecer às redes sociais por ter colocado a nutrição em xeque, né? Assim, ter colocado a importância da alimentação saudável e do estilo de vida saudável para a cura e melhoria de vida das pessoas. Sim. Então, na minha época não tinha nada disso. Quando eu me formei, foi em 2007, a gente via que assim, a consulta de um nutricionista custava R$80 e já era caro. Então, era muito caro. Muito caro, Perfeito. R$80. R$80 há 15 anos atrás para passar numa nutricionista. Muito caro. E tinha essa questão de convênio? Você já atendeu? Nunca atendi. Pelo convênio? Nunca atendi convênio e não pretendo atender. E naquela época, muito menos. Então, né, não tinha isso. Então, você tinha que ter muito tempo, muita resiliência e talvez alguém te bancando por trás para você ter condição de ter um consultório de sucesso, porque você ia ganhar R$80 a consulta. Então, assim, muita gente não tinha esse tempo. E é compreensível que não se tinha esse tempo. Óbvio. Então, as pessoas iam trabalhar muito em hospital, iam trabalhar muito na parte de... UAN, né? Que esqueci o nome. Unidade de Alimentação e Nutrição. Isso, que eu já não faço mais parte desse projeto aí. Então, muita gente ia para esse lado, muita gente para educação infantil. Mas atendimento de consultório, que era o que eu gostava. Eu não falei que eu queria cuidar de gente? Cuidar de gente. Que era o que eu queria. E aí eu não consegui, né? Era muito Vocês difícil. percebem que, assim, o propósito... Era cuidar de gente. Era cuidar de gente. E eu Então, acho que isso porque ele já existia. Mas assusta. Ele só não tava... A gente só não tinha o como e nem o quê, né? A gente tinha o porquê. E é algo que eu falo, assim, muito de coração para todo mundo que está começando qualquer coisa. O seu porquê tem que ser muito bem definido. O como e o quê, você vai ajustando. Você vai ajustando no meio do caminho, você vai vendo como é que dá certo, como é que não tá. Mas começa. E é um propósito. Não adianta você começar numa profissão, porque isso vai me dar dinheiro. Se você não tem o seu porquê, que é cuidar de gente, meu amorzinho, é difícil. É difícil. E pensando ainda no seu começo, eu acho que existe um tabu muito grande em cima da palavra vendas e vendedor, né? As pessoas não gostam de falar que são vendedores, mas uma nutricionista que está começando, ela se vende a todo momento. A sorte é que hoje a gente tem uma vitrine grande, né? Que é a rede social.
Porque naquele momento onde eu me É formei... isso que eu queria saber. Como é que foi o teu processo de venda Então, como nutricionista? Eu não tive processo de venda como nutricionista porque você se forma, você pega um canudo e você pega o CRN e vai à luta. Só que eu não vou à luta num consultório próprio ou num consultório de médico porque eu não sou valorizada. Então, eu vou em hospital, eu vou em serviços de home care, que prestam serviço de home care. E foi aonde eu fui. Então, na época, eu fui contratada por uma empresa que prestava serviço de nutrição para enteral e parenteral para hospitais. E aí vendia dieta e dava o serviço como benefício. Tá bom. Então, vendia dieta de um laboratório X e dava o benefício do serviço. Então, a gente fazia os cálculos dos pacientes, a gente cuidava, a gente administrava aquelas dietas dentro de um hospital específico do serviço lá onde eu sou contratada, da empresa onde eu sou contratada. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa. Mas, assim, gente, era um salário mínimo. Qual foi? Era um salário mínimo. Eu queria te perguntar, qual foi o seu primeiro salário? Porque o meu primeiro salário de estagiário, vou contar para você. Vou contar para vocês, R$285. Eu acho que eu tive bolsa na... Em 2003. Bolsa de CNPq na faculdade, que a primeira que eu tive foi em 2004, que foi no 3º semestre, eu consegui bolsa de CNPq, era por volta de R$200 também, 280, uma coisa assim, de estágio, né? De emprego naquela época, na carteira... Em 2007, era R$1.200 na carteira. Na verdade, o salário mínimo do piso, tá? Sim, era o piso de nutricionista, não era salário mínimo da época, não. Salário mínimo do piso. Então, e aí, quando você foi contratada... Não, quando eu fui contratada, era esse. Era esse, 1.200 o piso e eu recebia o piso. E aí, você tinha lá... Gente, era um caos, assim. Porque a gente fazia... A gente ia de carro pro trabalho e depois recebia a gente chamava de planilha de KM. Ah, eu já fiz muito isso, e aí, em banco. A gente achava que a gente estava ganhando muito mais, quando, na verdade, a gente tinha que pagar todos os custos de manutenção do carro. E a gente achava... Gente, igualzinho a mim. Ai, gente, meu início de carreira, como eu fiz planilha de KM. Nossa, eu vou ganhar isso. Mas, na verdade, não era. Você já tinha gastado aquilo, né? Então, assim, você tava só engraçado, no início a gente não sabe fazer conta, hein? Nenhuma. A gente não sabe fazer conta. Nenhuma. Isso é uma coisa Temos um muito... grande projeto sobre isso. A gente tem exatamente. Inclusive, você que está aqui, hoje a gente vai falar mais sobre o começo e sobre propósito. A gente tem um 2º episódio com a Samara, que a gente vai falar mais sobre Samara empresária e visão de futuro. Como é que a Samara está se posicionando hoje e o que ela enxerga para daqui a 5 anos. Esse aqui a gente vai ficar mais nesse papo. Então, se você não quer perder... Como é que fala mesmo, hein? Dê seu like. Dê seu like. Meu filho que sabe melhor que eu. Compartilha, curte, faz tudo aí. Ativa sininho, ativa sininho. Faz assim, né? Enfim, Duda, o que você acha ouvindo uma história assim? Você acha que é muito diferente do que você viveu na faculdade? É diferente, são coisas bem diferentes, mas eu acho que esse medo ainda do consultório ainda existe, né? Qual é o seu maior medo, Duda, hoje? Esse medo de, por exemplo, se formou, pegou o canudo, pegou o CRN, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Por onde eu começo? Como que eu faço a minha vitrine? Como eu capto o cliente? Como eu faço o aprimoramento do meu processo de vendas. Esse é assim, na faculdade não existe isso de como montar o seu consultório, onde eu vou atender, aonde eu vou, né, buscar clientes. Não existe isso dentro da faculdade. Como cobrar o valor da sua consulta? Não, em nenhuma disciplina a gente tem esse acesso a como elaborar, né, o preço da consulta. Não existe. Ninguém te ensina a ser autônomo. Exatamente. Perfeito. É isso. Em 4 anos como empreendedora, para quem não sabe, eu tenho loja de suplementos, conversando com nutricionistas, eu nunca conheci uma nutricionista que saiu da faculdade... Não tem. ...sabendo ser sua equipe, porque eu falo que essas meninas saem e tem que ser sua equipe, porque elas têm que... saber o valor da consulta, elas têm que atender o paciente, elas têm que mandar dieta, elas têm que saber fazer mídia social, elas têm que saber fazer foto. Gente! E acham que a vida de nutricionista é cheia de glamour, é cheia de corre. A gente corre bastante. Mas hoje, Duda, assim, eu lembro que a Maria Eduarda, ela é do time, inclusive do Papo com Nutri. Eu conheci Duda, ela foi minha estagiária em uma das lojas. E a primeira entrevista com a Maria Eduarda, ela só tinha 6 meses ainda de faculdade. Eu falei assim... Olha, você me desculpa, mas assim, eu não contrato ninguém para ficar só 6 meses comigo. Então, se for do seu interesse não continuar, eu acho que a gente não precisa nem mais conversar. E aí eu voltei para ela, não foi? Estamos aqui o quê? 4 anos, querida. Aí eu voltei para ela e falei...
Aí ela, não, eu quero ficar. O meu maior interesse não é conseguir só um estágio, eu quero continuar. Eu falei, tá. Então você me devolva um planejamento de carreira que você enxerga junto comigo. Essa é a executora. Essa é a Jaqueline executora. Jaqueline executora. Aí, em menos de 4 horas, a Vela o quê? Vela decorada. A Vela Decorada me volta com um planejamento de carreira completo, apresentado em PDF, em tudo. Eu falei, minha filha, vem que a vaga é sua. Mas foi engraçado, porque... Isso que eu ia falar. Você quer falar? Pode ser. A Jaque falou que ela tinha a proposta de ter uma estagiária de nutrição, mas ela não estava buscando. Eu apareci assim no Instagram. Oi, tudo bem? Vocês estão precisando de estagiária? Posso enviar meu currículo? E aí o Marcelo respondeu falando assim, manda o currículo por e-mail, e no dia seguinte eu fui lá, no outro dia, contratada. Estava lá, linda de uniformezinho. E teve outra coisa que eu falei. Você já tinha, né? É isso. E teve outra coisa que eu falei pra ela que... Ela ficou bem assim, ó. Juro por Deus. A boca dela fez assim, ó. Ia caindo. Eu falei assim, tá, mas você quer entrar pra qual tipo de nutrição? É clínica? Ela falou, não, eu quero cuidar de pessoas, eu quero atender pacientes. Eu falei... Tá, e você já tem algum lugar pra você ir e tudo mais? Porque a gente tem um Move aqui, e aí você pode sublocar. Ela, não, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu falei assim, meu amor, faz conta. O valor aqui é X, aprende a calcular o valor da sua consulta, e que mesmo que nesse começo você troque elas por elas, é isso aí. você tem um começo, você tem um lugar pra chamar de seu. Samara, qual foi o primeiro lugar pra chamar de seu, clinicando? Foi, bom, pra chamar de meu mesmo. Não, meu assim, meu espacinho, tá? Eu digo minha mesinha. Sim. Então, você vai morrer de rir. Porque, na verdade, tem uma história, tem um gap aí da história, que eu fiquei 1 ano nessa empresa de atendimento de serviço hospitalar, mas foi só 1 ano. Eu saí da área, eu caí fora. Porque eu não tinha mais condição de me sustentar. Eu trabalhava 29 dias no mês. Nossa. E não tinha condição de me sustentar. Então, eu saí, fui para a parte administrativa de uma empresa de importação. Você tinha patrocínio? Nunca tive. Maridocínio? Eu não sei nem como é que fala. Maridocínio deve ser um assassinato. Ficou parecendo um assassinato isso aí. Você tinha um marido que te bancava? Então, quando eu me formei, eu era casada com o meu primeiro casamento. E assim que eu me formei, a gente se separou. Então, na verdade, foi assim que eu me formei. Foi uns 4 meses depois de formada, a gente se separou. E aí eu fiquei, né? Antes eu tinha alguém para sustentar a casa e naquele momento eu não tinha mais. Então eu tinha que correr atrás. E por isso eu trabalhava 29 dias por mês. E você tá aí, ó, reclamando, né? 29 dias por mês. Eu trabalhava 4 dias por semana como nutricionista e os outros 3 dias, e às vezes 2 dias, como auxiliar administrativo. Certo. Porque eu fui para uma empresa de importação. Fiquei trabalhando nessa empresa de importação durante 1 ano e meio, mais ou menos. Mas aí foi quando, uns 6 meses depois de contratada por essa empresa de importação, eles me disseram assim, olha, a gente não tem mais condição de ficar de 2 a 3 vezes por semana. A gente precisa de alguém fixo. Eu posso te pagar X. Quando eu olhei o X, eu falei, putz, eu tenho X aqui, eu tenho X menos 20% aqui com esses 2 empregos, né? Certo. E eu tenho X aqui. E aqui eu tenho fim de semana, eu tenho vida. E aqui eu trabalho 29 dias por mês. Um beijo, tchau. E larguei a nutrição. Caramba! Saí muito frustrada, muito, extremamente frustrada. Porque é muito ruim você ficar ali. Eu estudei, foram 5 anos. Ai, gente, fiquei toda arrepiada, porque às vezes a gente acha que o caminho é só assim, né? Não, tipo, não, foi muito você deu um passo pra trás. Eu dei todos os passos, porque eu estudei 5 anos. A minha faculdade ainda teve greve, ainda quebrei para poder fazer mais estágio. Então, assim, foram 5 anos de faculdade para você terminar e falar, não vou usar nada disso. Mas você concorda que a gente nunca recomeça da mesma forma, a gente sempre recomeça melhor? Eu não tenho problema de me transformar, eu sou meio camaleão, assim. Eu não tenho esse problema. Eu meto as caras e vou, né? Eu enxugo a lágrima e sigo. Então, assim, com certeza eu levantei mais cascuda, lógico que sim. E não levantei parada, porque quando eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativa, eu recebia ordens o tempo inteiro. E eu não sabia julgar se o que eu estava recebendo era certo ou errado. Eu não sabia, eu estava sendo ensinada por alguém, não eu não tinha conhecimento técnico sobre aquilo. E isso começou a me incomodar muito. E ao mesmo tempo eu comecei a ver, bom, para eu evoluir daqui, a minha chefe tem que morrer. Eu não quero que ela morra porque ela é minha tia.
Então, pera, né? Tipo assim, eu vou ter que sair daqui em algum momento, porque eu não vou poder ficar ganhando. Gente, escorpião pensa logo em morte, né? Ela vai ter que morrer. Tipo assim, eu penso lá na frente. Eu não penso agora, eu penso lá na frente. Porque eu já fui vendo, bom, se isso aqui acontecer assim, assim, assado, não vai dar. Minha tia tem que morrer, eu não quero que ela morra. Então, eu não vou evoluir disso aqui. Eu vou continuar aqui, porque eu sou sempre auxiliar administrativo. Sim. Não vou conseguir passar, a empresa era uma empresa pequena, enfim. E aí eu comecei a estudar, fui fazer um MBA em gestão empresarial. Ah, e você fez também? Aí eu aprendi. FGV? FGV. Também. Aí eu investi, era uma grana. A gente aprende a fazer uma conta, não aprende? Nossa, eu não sei do que mágica que eu fazia com o dinheiro rendia para pagar um MBA ainda. E aí comecei a fazer o MBA. Nesse meio tempo acabei engravidando, que eu já estava casado no segundo casamento, acabei engravidando. E aí quando terminei o MBA e terminei a licença maternidade, eu pedi para sair da empresa para poder ficar um pouco mais com a minha filha. Sim. Eu fiquei com ela até ela fazer 1 aninho, só que desesperada já para trabalhar. Desesperada. E quando surgiu uma oportunidade numa empresa de petróleo e gás, indicada por um amigo meu, e aí eu consegui, fiz as entrevistas, passei e fiquei nessa empresa de petróleo e gás por 6 anos. Nossa, então você ficou fora do mercado quantos anos? 8. 8 anos. 8 anos. Foi de 2008 a 2016. Em 2016 começou a me incomodar, porque aquilo já não estava mais fazendo sentido. Não era o seu porquê? Não era o meu porquê. Não era o seu porquê. Hoje eu entendo que não era, né? Mas algumas coisas ali começaram a acontecer, algumas intempéries começaram a acontecer, porque para me levar justamente para esse caminho. Então eu tive muitas negativas de melhoria, tive uma mudança de chefia, tive muitos problemas ali administrativos de equipe. E aí eu falei, É engraçado, porque quando a gente vê problema, a gente se coloca como vítima, né? Eu não. Tá tudo acontecendo comigo. Eu não sou assim. Eu também não. Eu não sou assim. Que não sei o que. Mas quando a gente olha o problema, gente, agradece. Agradeço. Obrigada. Hoje eu agradeço. Se isso tá acontecendo comigo, eu tenho algum motivo. Eu vou me transformar de alguma forma e vou sair daqui mais forte. Porque eu sempre falo isso, e isso até na minha prática clínica mesmo. Quando eu não posso modificar a coisa, eu me modifico diante da coisa. É isso. Então eu não tinha condição de mudar aquelas condições. Aí eu falei, cara, eu preciso pensar numa outra coisa, né? E as minhas amigas aqui sempre me cutucando: volta a atuar, volta a fazer nutrição, você é boa no que você faz, né? Todo mundo você fala direito, você estuda, você vê, você faz. Não, a Samara é muito estudiosa. E aí eu falei, não, vamos ver. Aí comecei a atender, aí você me pergunta qual foi o primeiro lugar que eu chamei de meu: as mesas dos restaurantes do centro da cidade. Olha! Porque eu tinha que trabalhar na empresa ainda, não podia largar tudo pro alto. E aí eu chamava as pessoas, quero uma consulta com você. Cobrava mais barato, óbvio. Sim. Eu avaliava as pessoas ou no banheiro da empresa ou no banheiro da academia. Ah, no banheiro da academia. Reativei meu CRN, Certo. que estava desativado. Reativei meu CRN. Comprei um adipômetro, que fazia muito tempo que eu não mexia. E aí comecei a atender algumas pessoas mais próximas para testar. Que isso é muito importante que a gente faça, atender as pessoas de perto. Duda vai atender meu pai. Pra gente e testar. A equipe toda, né? E a equipe toda das Da loja. lojas. Pra gente testar, porque isso faz parte, né, do nosso aprendizado. E quanto mais rápido você faz, quanto melhor você faz, mais gente daqui a pouco você vai atender. Então, isso vai retornar para você de alguma forma. É investimento em tempo. E a melhor coisa é ir para campo, né? Melhor coisa é ir para campo. E aí eu comecei a chamar as pessoas para almoçar comigo. Então, de manhã eu te avalio na academia e na hora do almoço você almoça comigo e eu te entrego a dieta no fim de semana. Porque eu tive que relembrar aquelas coisas todas de cálculo, de não sei o quê, que hoje em dia já tá muito mais fácil, porque tem software que já tem tudo meio que pronto. Ai, gente. Já tem meio caminho andado, então tá tudo certo. E aí, na minha época, não tinha nada disso. Minha época parece que eu sou antiga, né? Mas, na verdade, eu até sou. Mas aí, eu comecei, então, meu primeiro espaço eram as mesinhas dos restaurantes. E aí, eu ia com o meu caderninho, anotava tudo. E depois passava para o computador, fazia um prontuário na mão mesmo. E aí, comecei a entender do software, comecei a buscar assunto. E assim foi. E minha primeira oportunidade de trabalho, de consultório, apareceu 2 meses depois na clínica da minha prima. Que ela é fisioterapeuta, ela estava abrindo hoje, ela é minha prima, na época ela era só minha amiga. Hoje ela é minha prima porque ela casou com meu primo. Então, ela é minha prima. É mais minha prima do que meu primo. Mentira, amo os dois. Mas eu comecei a trabalhar com ela, porque 2 meses depois dessa decisão, ela me chamou: vem e você atende aqui de noite. Então, começou assim. E, ao mesmo tempo, eu conheci o administrador da academia do Vitor Belfort. Sim, eu sei dessa. Vem. Que você tem aqui também. Então, assim, eu saía do trabalho 6 horas da tarde
E ainda ia atender até as 11 Olha horas aqui, da noite. eu fico muito arrepiada porque, assim, eu me identifico muito com pessoas que executam, que não tem medo, que, a gente tá com medo, vai com medo mesmo, respira e vai. E eu fazia isso, falei assim, ó, eu não tenho condição de te entregar a dieta hoje, então até o fim de semana eu te entrego. E não tudo. E hoje em dia não Na hora. Hoje em dia é tudo na hora, eu faço Sim, tudo na hora. eu sei. Mas a estrutura é completamente diferente. Mas naquele momento eu não tinha nenhuma segurança para fazer. Eu tinha que estudar de novo aquele caso, aquelas coisas. E aí, assim, é caminhando que se faz o caminho. É isso. E aí eu comecei a me jogar aos leões e fui pegando os casos, estudando caso a caso, fazendo a dieta e começou a dar resultado. Aí, minha filha, quando começou a dar resultado, foi um foguete sem ré. Foi, Samara? Foi. Porque aí, nesse meio tempo, eu tive acesso ao atleta, eu fui apresentada para o Juliano Segler. Como é que foi essa conexão, esse foi networking? Um amigo meu, um amigo nosso, né? Meu marido que conhecia ele e aproximou a gente. E o Juliano fazia o Eu Atleta do Sport TV. Ah, e legal. aí ele falou, você é muito comunicativa, tal, vem. E ele me chamou. E aí eu fui, e aí depois dali deslanchou. E aí foi ali que eu conheci o administrador da Academia do Vitor, porque Sim. conheci a Débora, que era uma amiga Sim. do Juliano, e aí a gente começou a fazer esse network e eu fui. Depois, quando eu saí da empresa no final de 2016, né? Isso começou olha que rapidez, em julho de 2016. Sim. E no final de 2016, em dezembro de 2016, eu assinei minha carta de demissão e foi difícil a Bessa assinar, Sim. porque assim, apesar de tudo, eu estava muito segura, eu tinha muito medo. E quando eu fui assinar, aquele momento, eu falei assim, cara, eu assinei, era isso que eu queria, foi isso que eu pedi. Aí eu amo, a chorar. eu amo esse momento, comecei a chorar. Eu já passei muito por isso, eu amo esse momento. Fui chorando. Falei, gente, por que eu tô assim? Mas é isso, né? Tipo, é a coragem de ser quem... de atender o chamado que estava acontecendo. E no final do dia também já tá, vamos embora, vamos reerguer. A gente não para, agora. a gente não para muito. E eu lembro que você falou assim, o que eu faço agora que eu peguei meu canudo? Eu lembro que no dia 30 foi meu último dia de trabalho, aí vem Réveillon, festa. Sim. Dia 1º de janeiro é feriado. Nossa, que simbólico, mundo. né? Muito. Bem na virada do ano. Dia 2 de janeiro eu falei, oi? E agora, mundo, o que a gente faz? E aí, na verdade, como eu já tinha essas duas entradas ali, tanto da clínica da minha prima quanto da academia do Vitor Belfort. Você abraçou eu abracei aquilo como... Assim, e ainda nos primeiros momentos eu ainda fazia atendimento domiciliar. Sim. Aqueles primeiros 6 meses ainda tinha esses de domiciliar. Então, até ter o meu consultório, que aconteceu em julho de 2017. Então, assim, um ano depois da minha decisão, eu tava com o meu consultório. E quando é que você olhou assim, Samara? Caraca, minha agenda tá lotada. Julho de 2017. Quando você fez o seu consultório. Julho de 2017. O que você acha, Duda? Incrível. Eu queria te perguntar como que foi esse processo do software que você falou. Então, porque eu falei assim, tem que ter surgido algum troço, porque isso fazia 10 anos, né? Eu vou ter 10 anos de formada, já deve ter surgido algum troço que eu não tô sabendo. E aí, só botei no Google, software, atendimento, nutrição. Aí apareceu lá o primeiro, que é o que eu uso. Eu falei, deixa eu ver esse aqui. E adorei. E ele era didático e ele tinha a possibilidade de cálculo na hora, assim, mais fácil para eu entender. E aí eu fui e falei assim, cara, vai ser aqui que eu vou... Já tenho uma anamnese, basicamente, do que eu aprendi mesmo na faculdade. Uhum. E ali eu comecei. Então, eu tenho desde o meu primeiro paciente de atendimento até o último, que todos eles cadastrados no software. Graças a Deus, gente, porque eu não sou ninguém sem meu software hoje. Porque se tudo eu consigo resolver, é porque ele tá ali. Ele é maravilhoso, porque eu posso atender você aqui, ó, com o meu celular. Olha que ótimo. Seu nome, data de nascimento. Eu sei, né? Você já me atendeu na sua casa. Então, assim, é muito fácil. E aí, hoje em dia, a gente busca essas facilidades, até porque para o paciente é bastante conveniente. Fica mais prático. E aí, hoje, rápido, eles têm tudo na palma da mão. Não tem mais aquela coisa de imprimir o papel e deixar na geladeira. Isso também foi um diferencial naquele momento. Porque foi justamente no boom, né, de nutrição, Sim. que começou a vir pessoas buscando serviços de nutrição e muita gente nem sabia. E a tecnologia chegou para isso, né, gente? Vamos combinar. Duda, olhando essa história, eu vejo, assim, muita diferença, né? Assim, de como era no passado e como era no futuro. Eu vejo muita similaridade de que vontade é sempre o que move montanhas. Mas hoje... O medo não pode te paralisar. Não pode paralisar. Mas hoje eu vejo, assim... Eu pego nutris que estão começando, né? A gente atende muitas através do Papo com Nutri. E o maior medo é assim... Não, mas já tem muita nutricionista no mercado. Sempre vai estar... Qualquer mercado hoje está saturado. Vai estar saturado. Gente. Qualquer um está saturado. Só que assim, a gente pensa... Hoje tem 157, digamos, 1.000 nutris. Qual é o tamanho da população brasileira? E não é só isso. Você precisa se destacar dentre essas 157 mil. Por que vão me escolher e não vão escolher a Duda? Exato.
Exatamente. Na verdade, aqui, nós somos concorrentes, mas a gente não precisa brigar pelo espaço. Duda, eu queria que você falasse de coração, não vale frase pronta. De coração para coração de quem está ali assistindo e está saindo da faculdade. Se você tivesse que falar o seu principal medo. O meu medo? A verdade. De não alcançar o público que eu desejo alcançar. Eu acho que esse Sim. é um medo que a gente tem, assim, no começo. De não ter agenda. De não ter agenda. Percebo não ter agenda, isso. Não, de não ter gente para preencher a agenda. Isso, de não ter paciente. Isso, de não ter paciente. Mas assim, a gente tem que se jogar mesmo. Eu tô nessa agora tem 2 meses que eu tô formada, tem menos de 1 mês que eu tô com CRN. Mas essa busca agora do cliente, né? Eu tô entendendo agora como que vai funcionar. Tô buscando agora. Você concorda que você tem que aprimorar o seu isso. processo de vendas? Todo Com mundo certeza. vende. E eu tenho uma dica para te dar, assim, quem é bom não fica parado. Eu tô falando isso em qualquer área, não é só na nutrição. Perfeito. Então, quem é bom não fica parado. Então, trata de ser boa. É só isso. É isso. Faz o seu, entendeu? Que ninguém pode ser bom por você. É só você que pode. Certeza. Então, seja boa no que você faz, se destaca no mercado, sua agenda não vai ficar vazia. Nunca. É isso. Samantha. Samantha. A gente precisa explicar esse negócio, gente. Não, calma aí, depois. Samantha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito daquele momento única coisa. Eu tenho certeza que as pessoas estão com a gente até aqui, até agora. Falando nisso, produção, não tem ideia de tempo. Não tem ideia de tempo. A gente pode passar o dia aqui que eu vou adorar. 10h37. Não, mas assim, 40 minutos. Um momento única coisa, assim. Eu gosto muito de pensar se... Sei lá, fiquei perdida. Fui pro Instagram, perdi alguma coisa que a Samara falou. Eu quero um momento única coisa. Que assim, você que tá aí agora assistindo, de todo o nosso bate-papo, qual seria a única coisa que você gostaria de deixar registrado do seu começo? Presta atenção, maridada. Única coisa do seu começo. Que você acha que é que por conta daquilo, você é a Samara Plentes de hoje. É caminhando que se faz o caminho. É isso. Eu nunca fiquei parada esperando as coisas chegarem. Eu nunca fiquei parada esperando eu ficar boa para começar a atender. Eu fui ficando boa ao longo do tempo. Hoje eu tenho o meu valor. Eu já sei o valor do meu trabalho. Eu honro muito as pessoas que lá em 2016... Eu adoro isso também. Me pediram para ser atendidas. Eu honro muito elas. Honro muito as minhas amigas que estavam nas minhas costas me apoiando. Sim. E me dizendo, vai que se der errado, a gente já tá aqui, a gente vai dar um jeito. E não vai dar errado. Então eu honro muito isso tudo. Mas é caminhando que se faz o caminho. Perfeito. E se der medo, vai com medo mesmo, porque lá na frente a gente resolve ele. Medo é um monstro que, se você alimenta, ele fica grande. Enorme. Ele fica grande. Ontem eu tava com medo. Mas o medo, daqui a pouco você vai ignorando ele, assim, e ele vai ficando pequeno, insignificante. E na verdade, o medo ele não é ruim, né? O medo é uma defesa natural, né? Sim. Então, você não pode ignorar ele por completo, mas ao mesmo tempo você não pode alimentar ele. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, vai caminhando devagarinho, tropeçou, levanta. Exato. Caiu, o buraco tá mais fundo, pede ajuda, pede uma corda. Exato. E o medo é bom porque significa que você tá saindo da sua zona de conforto, né? Você tá com medo, você tá buscando melhoria, e é isso. E eu acho que é uma coisa legal, que é até uma frase do Tony Robbins que eu anotei, que eu acho que tem tudo a ver com esse papo, que é assim, gente, sucesso sem felicidade é fracasso. Nossa, às vezes eu fico olhando algumas entrevistas ou alguns podcasts, todo mundo falando, sou high performance, eu sou isso, eu tenho alta performance, como ficar rico em 10 dias, sabe aquelas dicas de Insta? Como ser melhor, como... Gente... Que você tenta 10 dias aquele troço, você não consegue, você sai frustrado, né? Você sai como se não tivesse sabe? outra saída. E aí eu vejo que as pessoas só pensam em trabalhar, óbvio que dinheiro é importante, o mundo material é muito importante, mas as pessoas não trabalham dentro. E aí... É depressão, é alcoolismo, é uma série de doenças. Dentro da nutrição tem isso, né? Porque a nutrição ela é individualidade.
né? E esse medo, essa questão de 10 dias para você ficar rico, não tem como você falar isso de uma forma geral, da mesma forma que a nutrição. Exato. Eu não posso falar nada de forma geral. Eu acho que ultimamente se criou-se assim, uns gatilhos que só aumentam a ansiedade de quem está começando, que só aumentam aquela palavra de... O medo aqui, ele vai crescendo porque as pessoas ficam querendo que você seja tão produtiva, tão produtiva, tão produtiva. Gente, é caminhando. É caminhando, é devagar. É passo, é degrau. É entender, degrau. na verdade, assim, o processo... E aí você vai descer, e aí você vai subir. Só que você sempre sobe melhor, porque ninguém recomeça do mesmo ponto de partida. O fracasso, ele faz parte do sucesso, né? E eu adoro uma coisa. Sabe o quê? Sabe quem perde? Quem para de fazer. Quem desiste. É. Eu não perco. Quem para de fazer. Porque eu não desisto. Eu perco umas coisas e ganho outras. Mas desistir, eu não desisto. O meu filho me fez uma cartinha de aniversário ano passado. Gente, foi a coisa mais linda. Mais linda. Porque, assim, eu nunca tinha entendido que ele me via com esse olhar. E na cartinha tava: parabéns, mamãe, nananã. Eu tenho muito orgulho de você, porque você não desiste nunca. Ai, que dor. Olha, ele falou isso pra mim, porque você não desiste nunca. Você vai atrás, você tá sempre tentando. Nas palavras dele. Depois eu posso até pedir pra edição pôr aqui, assim, mas assim, que coisa linda. É a visão de uma criança, é pura, né? É pura. É pura. E eu acho que não desistir e ser resiliente é umas coisas, são características do meu talento, assim. O que você acha, Samara? Sabe aquela coisa assim que você... Eu sei o seu, tá? Mas eu queria saber qual a sua visão. Sabe aquela coisa que você faz muito bem e que você nem percebe, que todas as pessoas ao seu redor falam: nossa, Samara, você é muito boa nisso, hein? Eu sou camaleão. Eu me adapto. Sim. Eu sou flexível. Eu acho você profunda. Também. Eu acho você muito profunda. Mas eu não sou profunda aonde eu tô rasa. Não, sim. Eu sou profunda na situação que me cabe. Então, assim, sim. Como foi? Tipo, essa situação aqui não tá boa pra mim. Ela não tá legal pra mim. Deixa eu me modificar diante disso. Então, eu me adapto, eu sou flexível àquilo, sabe? Eu vou modificando as coisas. Então, eu acho que toda a diversidade que apareceu, e foram, e são muitas, tá? Até hoje, apesar de... A gente tem que contar um troço, mas a gente vai contar no segundo. Eu sei o que é. No segundo. Então, no segundo episódio, se você quer saber uma fofoca, se você gosta de fofoca, comenta, compartilha, dá like, faz essas coisas aí. Né? E fica aqui, porque vai ter assunto bom. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui muitas vezes. Muitas e muitas. Mas eu acho que... Eu já me perdi o que eu tava falando. Talento. Eu quero saber... Não, dificuldade, tá falando de dificuldade. Que tem até hoje. E assim, não é hoje porque eu tenho o meu consultório próprio, que tudo evoluiu muito rápido pra mim. Que, aliás, é lindo. Eu quero que a gente até converse sobre isso, porque eu acho que o passo de ter... Ela tem um consultório próprio, ela não aluga. É dela, né? Precisei de bastante coragem. Não é porque eu tenho hoje um consultório próprio que eu não tenho mais a diversidade. Pelo contrário, elas continuam acontecendo. E elas são maiores, né, Samara? Porque quanto mais você cresce, mais crescem os seus problemas. Mas eu quero falar isso no próximo, porque eu quero falar da sua equipe, eu quero falar da sua experiência com estagiários, eu quero falar da sua secretária. Tá bom. Eu quero falar de como é que você organizou pra isso, certo, tá? A gente no próximo fala. Duda, eu quero saber um talento seu que você acha que você tenha. Eu também sei. Mas você sabe. Um talento assim, que tipo, todo mundo fala: Duda, você foi muito boa nisso. Nossa, desde criança, assim. Acho minha organização. Perfeito. É isso. Ela é talentosa nisso mesmo. Eu sou muito organizada. Eu adoro anotar tudo em post-it. Eu sou viciada em post-it, em adesivinho, em escrever tudo, em projetar tudo. Eu gosto muito disso, de tabelas. Eu gosto de ter tudo, assim, à minha vista, ao meu alcance, sabe? Por isso que a gente está bem na Duda. Porque eu vou soltando as coisas aqui, ó. A Duda vem, ó, fazendo a trança. Ela vem amarrando tudo. Fazendo mapa mental. Né? Mapa mental. Bom... Nós temos, agora, nessa reta final, nós temos um quadro que eu vou inaugurar com vocês. Plenas. Nós já tivemos o quê? Samara, dica da Nutri, pedal com a Nutri. Quer mais? Teve mais um, que agora não tô lembrando. Agora nós teremos o de bola com a Nutri. Que isso, gente? De bola. Pessoal, joga a bola aí. Mentira. Assustou, né, Maria Eduarda? Ela sabe que eu sou louca. Ela sabe que eu sou louca. Eu
Vou fazer 5 perguntas para vocês e vocês vão responder assim de maneira mais objetiva possível com a primeira coisa que vier na cabeça. Deus, Samara até passou a língua aqui, ó, Fiquei aqui no nervosa, batom, né? fiquei Isso aí não tava no roteiro, não, hein? Fiquei seca. Isso aí eu não treinei, Ai, meu olho não, pelo secou. amor de Deus. Samara, olha nos meus olhos. Tá bonita, hein, querida? Apaixonei. Um momento que você repetiria na sua vida. A compra do meu consultório. Ai, fiquei arrepiada. Não pode sambar, não. Não posso sambar, tô presa. Que tipo de paciente você colocaria no paredão? O paciente que marca e não aparece. Opa, isso aí deu pano pra manga, né? A gente tem um episódio inteiro pra falar disso, se você quiser. Ficou até irritada. Se você fosse um suplemento, qual você seria e por quê? É o ômega 3. Porque o bicho é bom pra tudo. Ele é indispensável, ele é bom pra tudo. Eu ia ser ômega 3. Amei, Samara. Cara, eu não sabia da essa. Um hábito ruim É o que pau você... da obra, sabe? Ai, pode me chamar de ômega 3, não chama mais de Samanta, não. Um hábito ruim que você tem, mas não comenta com ninguém. Top secret. Puta merda. Aí, ó. Corta aquela gente. Um hábito que eu tenho que eu não conto pra ninguém? Isso. Ah, eu sou uma procrastinadora nata. Irritante. Tá. Eu não acho. Maria Eduarda, sua Tá vendo? vez. Não Ai, conto pra calma. ninguém. Você O perguntou que te... 5? Fora. O que te faz ser Foi única? rápido. É a minha organização. Uma pessoa que você se inspira. Que eu me inspiro dentro da nutrição, tem o Dudu Halush, que é um professor mestre que eu acompanho, que eu gosto muito da didática e da forma que ele explica. Eu gosto bastante. Um momento que você repetiria na sua vida. Que eu repetiria... Acho que o meu irmão, eu acho que a gente tem uma ligação muito forte. E quando ele chegou, assim, foi muito lindo, assim, mexeu muito comigo, sabe? Acho que eu repetiria muito esse momento. Tocou o Big Fone, Maria Eduarda. Mande um suplemento agora para o paredão. BCA. Foi, apareceu aqui e eu joguei. Olha, eu queria ter falado do favorito, jogar um paredão é complicado, hein, gente? Muito bom, meninas. Quero agradecer a participação de vocês, dizer que eu amei. Pergunta pra ela se ela fosse um suplemento, quem ela ia ser? Se você fosse um suplemento, quem você ia ser? Vamos botar a coenzima Q10, porque eu preciso aqui do meu cérebro tá sempre assim, ó. Minha organização. Eu não sei, Samara, se eu fosse, qual seria? Super coffee. Não, gente, o termogênico, Uma agitadíssimo. cafeína, Cafeína, uma taurina. cafeína. Uma mistura, vai. Uma mistura. Um blend. Um blend Perfeito. é isso. Olha, mas não acabou ainda. A gente tem a parte 2. Então fica com a gente. Quero que vocês divulguem as suas redes sociais. Pra quem não me segue também. Aliás, gente, vamos seguir o Papo com Nutri no Insta. Tá lindo, tá lindo. Tem um monte de novidade que nós vamos soltando aos poucos lá. Pra você que não me segue, eu sou muito tímida no meu Instagram. Estou começando a... Vai mudar isso. Estou começando a tentar mudar isso. Eu sou bem reservada com a minha família, elas sabem, assim. Mas estou mudando, estou com uma pessoa maravilhosa me ajudando. Então, meu arroba é jaque.vidal. E eu quero JAC. JAC.vidal. É, Jaque, porque senão parece Jaque de Jack, né? Então não é Jaque de Jack. JAC.vidal. E comentem, assim, assuntos que gostariam de ver aqui no Papo com a Nutri. E tem o arroba do Papo com Nutri também, que é pra Isso. seguir também. Porque a gente vai ter bastante interação por lá. Bastante interação por lá. Assuntos, né, que as pessoas queiram saber. Inclusive, a gente tem um projeto no Forno Mara, né? Maravilhoso. Pra quem maravilhoso. precisa aprender... Pra mastigar tudo o que a gente Para quem conversou precisa aqui. aprender a cobrar consulta. Então, não posso falar muito, senão a Maria Precisa Eduarda me mata. Administrar, cobrar consulta, se vender, enfim. Então, já passei meu arroba, já passei do Papo com Nutri, quero que você passe o de vocês. O meu é maria.eduarda.nutri, que eu mudei. E o meu é @NutriSamaraPlants. É isso! Gostaram do episódio de hoje? Espero que sim. Se você gostou do episódio de hoje, deixe seu like. Agora tem cola. Compartilhe e inscreva-se no meu canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Vai ser avisado dos Essas próximos canecas episódios. são de vocês. Ai, é presente Se do não Papo fosse, com eu ia Nutri. roubar, porque eu achei lindo.
Quero agradecer demais a presença, pelo tempo, pelo carinho comigo, por terem me aguentado esses últimos A gente dias. combinou uma coisa, a gente não vai mais fazer videocast em dia de lua cheia. Lua cheia tá Não, proibida. tá proibido. A gente pode explicar por que é vela? Pode. Samantha? Pode. No roteiro, gente, é uma bobeira, porque a gente é boba. Mas no roteiro teve uma saída lá onde estava escrito Samantha Plants, né? E assim, tipo, Samantha. Eu peguei, né? Gritei e falei assim, eu vou chamar a Samantha. E hoje, quando ela chegou aqui, ela tava se maquiando linda, maravilhosa. E aí a Jaque disse, ela está parecendo uma vela de tão branca. Eu falei, uma vela decorada, né? Ficou toda maquiada, linda. Então foi só isso, é só uma brincadeira interna, porque a gente é palhaça mesmo. Então é isso. Vamos fazer um brinde final? Vamos. Sucesso! Sucesso. Que venham outros episódios. Isso.